Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite, né, à comissão organizadora, especialmente à professora Carla Landino, minha amiga, parceira de pesquisas, né, e eu estou muito feliz de poder participar, né, desse evento internacional tão importante e dividir com vocês o que a gente desenvolve lá no Laboratório de Farmacognosia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Também é uma honra para mim, né, participar de uma mesa redonda com os professores deste gabarito, né? Então, assim, estou muito feliz e vamos dividir aí com vocês um pouquinho do nosso trabalho, né, da nossa parceria que a gente tem feito com a Carla em relação às monografias, né? Nós já finalizamos praticamente, né, 3 monografias e já estamos iniciando uma 4ª monografia. Então, eu vou mostrar, a parte que me cabe aqui nessa mesa é mostrar para vocês a importância da botânica, né, das características morfológicas e anatômicas em relação ao controle da qualidade da matéria-prima vegetal. Tá? Então, eu vou dividir aqui com vocês e também vou falar um pouquinho de como a gente desenvolve essas monografias. Tá? Então, por favor, só me avisem se está compartilhado. Agora. Sim? Muito bem. Então, vamos lá. Em relação às monografias farmacopeicas, então, eu vou me ater só às questões botânicas, tá? E, como já foi falado, o professor Leandro falou, e a gente sabe, né, que o objetivo da monografia farmacopeica é fornecer subsídios, né, para o controle da qualidade. Né? E o controle da qualidade, né, ele vai acontecer em todas as fases do desenvolvimento, né, de um medicamento à base de plantas medicinais. Né? E, no primeiro estágio, o que se visa? A identificação, né? A identificação da matéria-prima vegetal, né? Identificação botânica. Né? E para a gente chegar nessa identificação, a gente pode utilizar dados botânicos, dados químicos e dados de biologia molecular. Né? Quando a gente fala na questão da botânica, o que interessa? Né? Interessa os caracteres macroscópicos, ou seja, a morfologia externa. Se a gente for falar, por exemplo, de uma planta onde o farmacógeno é uma folha, então vai interessar para nós, né, o ápice da folha, como é, né, a base, as nervações, a forma, enfim, toda a caracterização externa. Né? Já quando a gente fala da microscopia, a microscopia, então, ela vai mais internamente na estrutura do órgão, né, dos órgãos vegetais, e a gente vai ver a distribuição, né, dos tecidos vegetais dentro desse órgão, e aqui a gente procura enfatizar, né, os marcadores anatômicos que auxiliam na identificação e na diferenciação das espécies vegetais similares, e a gente também tenta levantar dados, né, anatômicos, morfoanatômicos de adulterantes, né, para facilitar, então, o controle da qualidade. Em relação à química, tem diversas técnicas, né, que podem ser utilizadas, como todos sabem, né, cromatografia em camada delgada, cromatografia camada delgada de alta eficiência, né, líquida, GC, mas também nós podemos utilizar, né, dados da biologia molecular como análise do DNA, né, utilizando o código de barras do DNA. Muito bem, mas em relação aos caracteres macroscópicos, né, eles são muito importantes quando a droga, né, a planta seca, né, ela está íntegra, porque daí eu consigo observar, né, todas as características que estão lá descritas na monografia farmacopeica. E se, por exemplo, essa droga ela está grosseiramente rasurada, né, grosseiramente fragmentada, ela ainda pode conservar alguns caracteres morfológicos, como vocês veem aqui na figura da Micaena levigata. Então, há a possibilidade de a gente ver e reconhecer algumas características morfológicas. Mas, quando a gente tem uma droga vegetal, uma matéria-prima vegetal, fragmentada, triturada, né, ou pulverizada,
daí a morfologia deixa de ter tanto valor, né? Então, a gente vai ter que usar dos caracteres microscópicos. E esses caracteres, eles são muito interessantes. Por quê? Mesmo a matéria-prima estando seca, então a planta seca, se a gente comparar com a planta fresca, a gente vê que os caracteres microscópicos, eles não sofrem uma alteração drástica, né? Mesmo devido à temperatura, né, para secagem ou à fragmentação, que eles continuam íntegros. Então, eu posso fazer uma análise de identificação com propriedade. Então, devido a essa característica, a gente pode utilizar e utiliza na identificação das matérias-primas vegetais e também na detecção de adulterantes, né? Então, assim, só para mostrar para vocês a importância da parte botânica, quando a gente fala de adulteração de matéria-prima, não acontece só com a gente aqui no nosso país, é um problema mundial, né? Então, a gente vê em literaturas bem recentes que na África, 60%, né, da matéria-prima comercializada é adulterada, né? Na América do Sul, 57%, na Europa, 28%, na América do Norte, 27%, ou seja, vai variar a porcentagem, mas em todos os lugares a adulteração está presente, né? Então, a adulteração, só para a gente contextualizar, ela pode ser intencional ou não, né? Então, a intencional é quando se visa o lucro, né? Então, quer aumentar o lucro, então se adultera, né? Isso é muito comum. Mas também tem a adulteração que não é intencional, que é quando a pessoa que vai fazer a coleta, ela não tem o conhecimento suficiente para fazer, né, essa coleta correta, ou uma coisa que acontece muito, que atrapalha muito, é a morfologia similar. Então, muitas espécies, às vezes com morfologia similar, crescem próximas umas das outras, então acontece um erro na coleta. E no Brasil isso é muito comum, né? Porque a grande parte da obtenção, né, da fonte das plantas medicinais ainda é por extrativismo, né? Então, esse é um erro comum. E também, na adulteração, a gente pode encontrar uma planta toda substituída, 100% substituída, né? Então, a comercialização de uma pela outra, mas é comum também encontrar uma substituição parcial com uma, duas ou até três espécies, como a gente já observou, por exemplo, no gênero Passiflora, né? Com espécies de maracujá. E também são considerados adulterantes, né? Impurezas inorgânicas, a gente pode observar muitas vezes a presença de amidos, féculas, amido de milho, fécula de batata, serragem, cepilho, areia, então uma série de impurezas, e que também são possíveis de serem detectadas no microscópio. Então, a farmacobotânica, né, ela é uma ferramenta muito importante na detecção de adulterantes, tá? Então, só para exemplificar para vocês, a gente trabalha com alguns estudos nesse sentido, né, de fornecer subsídios taxonômicos, botânicos, né, para a identificação, e não somente identificação, também para a diferenciação dos adulterantes, né? Então, nós temos, por exemplo, essa espécie, que é a Monteverdia ilicifolia, que todo mundo deve conhecer, que é a espinheira santa, né, a antiga Maitenus ilicifolia, que passou como um sinônimo agora. Ela tem dois problemas grandes. Então, as espinheiras santas são várias, né? Então, o nome popular é muito problemático, porque uma espécie vegetal pode ter vários nomes populares, né? E o que pode acontecer? Aí vem a confusão, né? Como eu falei para vocês, na coleta, a morfologia similar, se a gente observar essas espécies que eu coloquei para vocês aqui, elas são muito próximas da espinheira santa, que é a Monteverdia ilicifolia. Daí você diz, não, mas professor, eu estou olhando aqui e eu vejo que elas são diferentes. Quando está inteira, a gente consegue facilmente separar. O problema é que quando a gente vai no comércio, elas não estão íntegras, elas estão rasuradas, elas estão quebradas. E veja, então, a questão da adulteração. As espécies que são utilizadas para adulterar, elas têm a mesma consistência, coriácea,
elas apresentam esses mesmos espinhinhos aqui na margem. Então, é tudo muito selecionado para adulteração. Além do que, todas elas são chamadas de espinheira. A gente tem estudo que mais de 80% do que é comercializado dessa espécie no Paraná, que ela é uma das espécies mais comercializadas, está adulterado, e adulterado com essas espécies. A que aparece mais é a Sorócia bonpland, mas também tem adulteração com Citronella gongonha, com a Iodina rombifolia, com a Zolérnia. Então, isso é uma problemática muito grande. Por isso que nós temos que fornecer o maior número de informações para facilitar o controle da qualidade. Cito aqui para vocês também algumas clássicas adulterações, né, só para vocês entenderem a aplicabilidade. Então, aqui nós temos a Hydrastis canadensis, que é uma espécie muito adulterada. Ela é tão conhecida a adulteração, que a gente tem até uma publicação do NCNPR, que é o local, o Centro de Pesquisas do FDA, nos Estados Unidos, que ele cita adulterantes clássicos, que são diversos, e cita nesse trabalho adulterantes recentes, quer dizer, o pessoal está sempre procurando novas espécies para fazer com que a detecção, né, desses adulterantes seja dificultada, né? E uma coisa que chama atenção para essa espécie, e acontece com várias outras, é que elas não são adulteradas com com outras espécies, às vezes com órgãos da mesma planta, como é o caso dessa, que a gente encontra folhas, né? Na verdade, o farmacógeno é o quê? A raiz, rizoma, são órgãos subterrâneos, mas eles adicionam as folhas. Por quê? Porque elas têm uma concentração de hidrastina e berberina, né? Que é preconizado pela farmacopeia, mas elas têm uma concentração um pouquinho mais baixa. Mas é um adulterante de baixo custo, né? Porque já vai coletar a planta, já está ali, já mistura tudo. Então, quando a gente vai fazer uma análise botânica, rapidamente a gente consegue detectar, porque a estrutura interna, né, de uma folha é completamente diferente da raiz e do rizoma, né, que é um caule subterrâneo. Um outro ponto importante é que, por exemplo, se nós fizéssemos uma análise de DNA, né, de biologia molecular, para identificar essa espécie, a gente identificaria a espécie, mas não o adulterante, porque no caso, se o adulterante é uma folha, e é a folha da mesma espécie, vai ter o mesmo código de barras, né? Então, tem técnicas que não resolvem o problema, e na maioria das vezes, né, uma análise botânica, né, feita por um analista experiente, né, porque tem que conhecer os termos, tem que ter um conhecimento mínimo de botânica para fazer análise, e a gente consegue fazer rapidamente, né? Eu costumo dizer sempre que as análises botânicas, elas são rápidas, fáceis, eficientes e de baixo custo, né? Então, o que facilita muito o controle da qualidade na indústria, né? Então, aqui mais alguns exemplos bem clássicos que vocês talvez devam conhecer, que é a pimenta, né? A pimenta não é um produto muito barato, e tudo que tem um valor agregado, ali, um valor maior, o que acontece? Ele é adulterado, né? Porque sempre tem aquela intenção de se aumentar o lucro. E vejam que interessante, né? Vocês olhando aqui não detectam o adulterante, a não ser que a gente vá olhar com cuidado, né? Aí eu estou falando de morfologia. Vejam que interessante aqui. O piper está aqui, né? Do lado esquerdo, tá muito parecido com a amostra do meio, que é a amostra do comércio, e com o que está adulterado? Com sementes de mamão, né? Então, quando você olha, né, num saco ou vai fazer uma compra, você não consegue detectar, a não ser que você vá olhar com cuidado. Morfologicamente, eles são bem diferentes, tá? Então, os dados morfológicos auxiliam muito na identificação e diferenciação. Um outro exemplo também que eu gosto de trazer é o cardamomo, né? Ele é também adulterado, tá? As sementes, né, são adulteradas com sementes de Citrus reticulata, né, que para nós aqui é a mexerica, a mimosa, em outros lugares do país é bergamota, poncã, enfim, outros nomes. E quando você observa a mistura, né, dos dois, você diz, mas eu consigo separar, mas na hora ali do bolo, tudo misturado, é difícil. Então, muitas vezes é isso que a população encontra. Tá? E em relação à monografia farmacopeica, o que é importante que ela traga, né? Então, ela tem que trazer
uma descrição macroscópica, ela não precisa ser uma descrição profunda, né? Ela tem que detalhar o que é realmente importante, né? A microscopia também, então, detalhar e indicar marcadores anatômicos. A gente não está fazendo descrição botânica na monografia farmacopeica, a gente está o quê? Fornecendo dados para o controle da qualidade. É importante que tenha também os dados da microscopia do pó, né, quando essa matéria-prima for comercializada pulverizada, e, nossa, fica muito bacana quando a gente consegue, numa monografia, indicar também as características, né, microscópicas dos adulterantes, né? Então, a gente consegue detectar que tem adulteração e dizer com que está adulterado. Muito bem, como que a gente faz, né, essas monografias? Então, como já foi citado anteriormente, né, a matéria-prima chega para a gente, né, a Carla suou bastante para trazer as amostras para a gente, então, para nós chega normalmente a amostra em forma de droga, ela é seca, e eu acho muito melhor, porque é exatamente o que a gente vê no comércio, né? Em algumas monografias, a gente até vê desenhos lindos da morfologia, tá? Mas quando a gente vai no mercado, a gente vai ver que não é assim, ela não vai estar desse jeito, então a gente tem que tentar reproduzir exatamente como é comercializado. Então, a gente foca aonde? Na morfologia, nos marcadores morfológicos. Claro que a pessoa que vai desenhar, ela tem que ter aí, de repente, um curso de ilustração botânica ou ter habilidades. Então, lá no nosso grupo, nós temos uma sorte de ter uma aluna que é uma desenhista de mão cheia, e temos também a professora Inês Taqueda, que é do nosso grupo, e que fez curso de ilustração botânica e nos auxilia nesse sentido. Muito bem. E em relação aos caracteres microscópicos, aí dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque a gente vai ter que produzir muitos dados, né? Usando reagentes, usando o microscópio de foto. Então, como que a gente faz? A gente vai pegar uma amostra apropriada, claro, né? Então, a gente vai receber material de diversos lugares para ter uma amostragem ideal. A gente prepara esse material, porque normalmente, como vem seca, ela vem assim, difícil, ela vem mais rígida, é difícil para cortar. Então, a gente costuma fazer um processo de hidratação, de amolecimento, para que facilite o seccionamento. Daí, depois a gente vai seccionar, tá? Depois eu mostro para vocês como que a gente faz. Aí vai acontecer o seccionamento em várias direções, né? Depende do objetivo, de qual órgão a gente está analisando. E a gente pode fazer a coloração e depois fechar a lâmina e guardar, né, para futuras análises. A coloração, normalmente, quando a gente está trabalhando numa indústria de medicamentos à base de plantas, a gente não vai fazer coloração, né? A gente só pega a amostra, faz a secção, bate com a farmacopeia, cara crachá, fechou, fechou. Já quando a gente está desenvolvendo a monografia, é importante que a gente use todos os métodos possíveis para que a gente possa observar com clareza o maior número de detalhes. Tá? Então, assim, em relação às secções, né, como que eu devo cortar? Então, tem várias formas. Então, se você considerar aqui um caulezinho ou uma raiz, né, você vai passar a lâmina, né, no sentido transversal, você pode passar no sentido radial longitudinal, pode ser tangencial longitudinal ou ainda paradérmico. Todos esses planos são importantes. Mas se nós considerarmos qual é o melhor aqui, então, a secção transversal, ela que fornece o maior número de características que auxiliam, então, na identificação. Então, aqui eu coloquei para vocês mais ou menos como que a gente faz, né? Então, aí aqui vocês têm o nosso aluno, Walter, que é parceiro, nossa, ele está muito treinado para fazer esses cortes, e aqui ele está desenvolvendo um corte paradérmico. Então, essa é uma folha, acho que é a folha do guaco. Então, a gente enrola a folhinha, né, ao redor do dedo, e vai passar a lâmina exatamente paralela, né, a essa superfície, tentando retirar, então, a primeira camadinha de células ali. Tá? Então, para quê? Porque na epiderme em vista frontal, a gente tem uma série de características que são importantes, né? Presença de tricomas, os estomas, se tem, que tipo é,
né, como que é o contorno das paredes anticlinais das células epidérmicas. Então, a gente consegue uma série de informações, tá? Então, a gente faz esse tipo de seccionamento para a sépala, para a pétala e para a folha. Quando a gente for falar, a gente vai fazer um corte transversal e longitudinal, então, se o material é bem rígido, a gente pode, claro, a gente vai fazer a mão livre, tá? Mas a gente pode usar um suporte ou pode usar um micrótomo. Veja, para o controle da qualidade, né, a técnica utilizando o micrótomo ela é bem demorada. Então, não há necessidade, né, de fazer. Mesmo porque o micrótomo ele não vai te dar uma secção real, né? Ele vai ficar tão fininho, é foto para livro, né? O que a gente encontra na realidade, né, no comércio e com a matéria seca, a gente tem que cortar a mão mesmo, né, para ver as modificações que acontecem com a planta depois de ser uma droga, né? Então, para o controle da qualidade, os cortes à mão livre, eles têm qualidade suficiente para fornecer os dados. Então, normalmente, a gente faz como, né? Lá a gente usa um suporte, tá? Pode ser um isopor, é um cubinho bem pequenininho, a gente faz uma ranhura ali, né? No meio desse isopor, coloca a amostrinha, né? Tomando sempre o cuidado de mantê-la bem retinha, não torta, porque se a gente fizer cortes com ela mal posicionada, a gente vai ter estruturas diferentes, né? O corte fica oblíquo, né? Então não interessa para nós. E aqui daí a gente nivela, né, a amostrinha com o isopor e daí vai promover as secções como se fosse um micrótomo, tá? Então assim não tem tanta dificuldade, né, para realizar essa técnica. Aí uma vez que você fez esse cortezinho, tá? Aí o que a gente faz? A gente vai promover a coloração. Nós temos que a gente gosta no laboratório como padrão, né, fazer a coloração com um corante, que é azul de turidina somente, ou utilizar dupla coloração, que é essa que eu estou mostrando para vocês, que é o azul de astra e a fucsina básica, né? Porque daí eu consigo evidenciar bem, né, os tecidos lignificados dos não lignificados. Então, facilita muito na hora da descrição. Outra coisa importante é porque depois eu vou precisar fotografar e eu vou ter, então, essa foto colorida, e dessa foto colorida eu tenho que fazer o desenho para a farmacopeia, né? Então, ela tem que estar perfeita para que eu possa, então, reproduzir esse desenho também perfeito. Então, a coloração, ela é importante para nós nesse momento. Bom, depois de terminado, né, então eu fiz a minha lâmina, peguei a minha secção, coloquei sobre a lâmina, daí eu coloco a glicerina 50%, daí coloco a lamínula e vou para o microscópio. Então, eu achei uma região boa para fotografar, né, que mostra um marcador bacana, então a gente faz essa foto, e se o microscópio tem câmera clara, tá? Então ele vai mostrar a estrutura que a gente está vendo no microscópio, né, no papel. Aí a gente pega um lápis e vai lá e faz o desenho. Então, na primeira figurinha aqui em amarelinho, vocês estão vendo, então, a imagem que é projetada no papel. Tá? É possível fazer assim, mas lá no laboratório a gente tem até adotado uma outra técnica, que é com o papel de seda, né? Então, a gente imprime a foto colorida, depois coloca o papel de seda, copia, daí desse papel a gente escaneia e daí tem o material para montar a prancha. Então, fica assim, basicamente, ó. Então, aqui vocês estão vendo um tricoma glandular de trifólio, tá? E aqui o desenho. Do outro lado, nós temos aqui a epiderme, tá? E a hipoderme do rizoma da valeriana. E aqui vocês observam as gotículas de óleo. Então, a gente tem que reproduzir exatamente o que a gente vê na figura. Aqui, da mesma forma, um tricoma clássico da família Lamiácea, né? Que é um tricoma da menta. Então, eu vejo que os detalhezinhos têm que ser reproduzidos perfeitamente. Da mesma forma, com o húmulus aqui, um tricoma glandular. Daí eu destaco aqui para essa figura que a gente não usou a técnica da câmara clara, a gente usou o papel de seda. Então, olha só, foi feita aqui uma coloração, uma dupla coloração com azul de ácido fucsina básica,
na raiz de uma espécie de acônio. Então, baseado nessa figura impressa, a gente, então, copia e reproduz. Então, vejam os detalhes, né? Tem que ser perfeito, né? O que a gente tem na figura tem que ser o que o desenho vai mostrar depois lá na monografia farmacopeica. Eu gostaria de mostrar as pranchas para vocês, né, que a gente desenvolveu, foi um trabalho bem bacana, mas ainda não podemos, né? Mas no futuro vocês já vão poder acompanhar após a publicação. Então, como eu não posso mostrar as monografias que a gente desenvolveu, então eu mostro aqui para vocês uma de uma planta que eu citei aqui na palestra, que é a Monteverde licifolia, mostrando, então, como que a gente estrutura essa prancha. Então, a gente vai colocar, ilustrar, né, o órgão que tem o princípio ativo, no caso da espinheira santa, são as folhas. Então, você coloca a folha ali, detalhes da folha que chamam a atenção e que nos auxiliam no controle da qualidade. Então, vai ter a questão das características morfológicas. Nessa mesma prancha, a gente pode inserir características anatômicas, ou quiser fazer 2 pranchas também pode, mas normalmente a gente tenta diminuir o espaço, né, ocupado, então a gente vai colocar os dados anatômicos aqui também, sempre dando destaque para o que é marcador anatômico. Então, para a espinheira santa aqui é importante os cristais na epiderme, que a gente observa aqui em vista frontal, e aqui os cristalzinhos, tá, em secção transversal. Aí a gente pode ver o mesofilo foliar, algumas características da nervura central e também do pecíolo, que fornecem muitos dados importantes. E, às vezes, a planta ela não tem um marcador específico, tá? Então, ela tem vários, ou muitas vezes a gente usa o conjunto das características para chegar na determinação e na identificação da espécie. Então, assim, pela experiência que a gente tem, a gente sabe da importância dos caracteres morfológicos e anatômicos, a gente consegue detectar adulterantes em pó, né, com facilidade, porque mesmo uma matéria-prima pulverizada ainda conserva as características de alguns elementos botânicos, por mais que eles estejam fragmentados, quebrados. Se a gente conhece o que a planta tem que ter, a gente reconhece esses elementos no microscópio. Então, é uma técnica, né, uma metodologia que vale a pena, e eu acho só que a gente tem que fazer um esforço maior de conseguir também fornecer dados dos principais adulterantes, que é o que a gente está tentando fazer agora. Então, aqui eu deixo para vocês o meu contato, agradeço novamente o convite.